Gatos e gatos do meu coração, Sandrinho Sandroca aqui então para mais uma aula maravilhosamente linda. Olha só, semelhança de triângulos. Perfeito. Vamos lá. Gurizada, o lance é o seguinte, o que são semelhança de triângulo? Cara, pensa da seguinte forma. Zoom. Ops, eu não entendi. Zoom. Né? O zoom a gente usa isso, não é que a gente usa, mas esse conceito toda hora é utilizado, né? Por exemplo, quanto mais longe de um objeto, menorzinho parece que eu vejo esse objeto, mas eu entendo que esse objeto é o mesmo, estando perto ou estando longe. O que faz com que esse objeto dê a impressão para mim que ele continua sendo o mesmo? As características angulares, ou seja, as proporções entre eles também, tá? Proporções e características angulares. Como assim, professor? Semelhança de triângulo é mais ou menos isso. Semelhança para tudo é isso, né? Mas vamos falar especificamente da semelhança de triângulos. Imagina um triângulo visto de perto, depois ele visto de longe. Ele diminuiria, porém ele diminuiria proporcionalmente, onde os ângulos se manteriam. Tudo bem? Tudo bem? Porém, os lados, se esse lado diminui a metade, esse também. Se eu aproximar, tá? Eu verei de uma forma mais aproximada. Esse lado se dobrar, todos dobrarão. Se ele triplicar, todos triplicarão. Porém, os ângulos se mantêm, que é o que dá forma à figura, tá? Então, assim, pessoal, para verificar se dois triângulos são semelhantes, a primeira coisa, os três ângulos são congruentes. Ou seja, esses três ângulos são congruentes a esses três? Sim. Então, os triângulos são semelhantes. O que eu posso dizer, então? Que existe proporcionalidade entre os lados. Eu chamo esses lados que são proporcionais de correspondentes ou homólogos, tá? Então, assim, pessoal, como é que eu caracterizo? É como assim, ó. O lado, ele pode ser caracterizado de forma mais fácil. Claro que eu botei as letrinhas aqui, né? Mas, assim, qual é o lado que vai do 30 graus aos 70 graus? Qual é o lado que vai do 30 aos 70? Esses são os lados correspondentes. Esse cara com esse são correspondentes. Nota que não importa se a figura está invertida, não tem problema nenhum. Mantendo-se os ângulos, né, os três sendo congruentes, a gente tem essa semelhança de triângulo. O que eu entendo então? O que eu tiro daqui? Semelhança de triângulo diz uma das propriedades que os lados que são correspondentes, eles são proporcionais. Ou seja, vamos pegar do grande para o pequeno, tá? Se eu pegar o segmento que vai de B' a C', esse segmento, e dividir pelo BC, isso dá a mesma coisa que o B' A', dividido pelo BA, porque eles são correspondentes. Ô, professor, mas esse outro ângulo aqui não tem? Claro que tem, pessoal. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus. Então, se aqui é 70, aqui é 30, óbvio que aqui tem que ser 80. Óbvio que aqui tem que ser 80. Tudo bem ou não? Então, os três ângulos são iguais, sim. Ó, então, isso dividido por isso é igual a isso, que vai do 80 ao 30, dividido por isso, que vai do 80 ao 30, que é a mesma coisa que CA ou AC, que é a mesma coisa, linha, dividido por AC. Ou seja, existe proporcionalidade entre os lados, tá? Agora, pegando carona também na matéria anterior, outro jeito de eu conseguir triângulos semelhantes é escolhendo um dos lados qualquer e traçando uma reta que seque a figura, ou seja, que corte a figura, e ao mesmo tempo essa reta seja paralela a um dos lados que eu escolhi. Então imagina que eu tenho aqui um triângulo ABC e passou uma reta DE paralela a BC, cortando esse cara. Pessoal, aqui eu tenho um ângulo, eu não sei qual é, tá? Eu vou chamar de um cabelinho. Aqui eu tenho outro ângulo, melhor dizendo, aqui do triângulo grande. Eu vou chamar de 2 cabelinhos e 3 cabelinhos, tá? Galera, se essa reta e essa aqui não é uma reta, é um segmento, porém eu posso prolongar e vir uma reta, não tem problema algum, tá? Essa e essa são paralelas, esses ângulos eu entendo que são correspondentes, eles estão no mesmo lugar. Se eu virar, talvez fique um pouco mais fácil de ver. Esse cara e esse exatamente são os mesmos, eu digo que eles são correspondentes, tá? E esse também são os mesmos. Logo, eu sempre consigo dois triângulos ou mais semelhantes
quando eu escolho um dos lados e traço uma reta paralela a ele. Podia ter traçado aqui, podia ter traçado aqui, tudo bem? E daí toda a proporcionalidade vista aqui funciona para cá, beleza? Outra coisa é em relação a perímetros, tá? Ele chama o perímetro de P maiúsculo ou de 2Pzinho. Por que isso? Porque só Pzinho eu chamo de semiperímetro, é metade do perímetro, tá? Isso tem algumas aplicações para futuros estudos que a gente vai fazer. Mas eu vou chamar de Pzão, tá? Então, o perímetro do grandão é o Pzão linha e o perímetro do pequeno é o Pzão sem a linha. Existe também essa proporcionalidade. Então, o perímetro grande, perímetro é a soma dos lados, por favor. Dividido pelo perímetro pequeno é igual a um lado pelo correspondente, outro pelo correspondente, tudo bem? Então, assim, sei isso, sei tudo, tá? Vamos fazer dois exemplos, então. Primeiro, dada essa figura, determine y e x. Vamos lá. Aqui o que eu tenho? Se elas estão se cruzando, esse cara é um vértice e eu chamo esses dois ângulos de opostos pelo vértice. Óbvio que eles são sempre congruentes. Posso dar um cabelinho para eles, um para cada um para dizer que é igual, tá? Esse ângulo é 100, esse ângulo é 100. Então, esse outro ângulo, pessoal, se aqui eu tenho um cabelinho 100 e aqui eu tenho um cabelinho e 100, o que falta para 180 aqui é o mesmo que falta para 180 aqui. Então, eu vou botar o nome de dois cabelinhos em cada um desses. Nota, eu não preciso saber o ângulo, eu preciso saber somente que os ângulos dos dois triângulos são congruentes, tá? Então, agora eu vou utilizar a teoria vista anteriormente. O que eu sei? Que os lados são proporcionais. Então, eu vou pegar do grande para o menor. Poderia pegar do menor para o maior também. Eu vou pegar sempre... Escolhe o que tu vai fazer daqui para cá ou daqui para cá. Tá? Então, do grande para o pequeno. 10 dividido por... Quem é o cara correspondente ao 10? É só olhar. O 10 vai do 100 até o 1 cabelinho. Quem vai do 100 ao 1 cabelinho no outro triângulo? É o 8. Então, 10 sobre 8 é a mesma coisa aqui. Nota, eu peguei daqui para cá. Então, 8 vai do 100 ao 2 cabelinhos. Do 100 ao 2 cabelinhos é o x. Y, do 2 cabelinho a 1 cabelinho, do 2 cabelinho a 1 cabelinho sobre 10, tá? Então, tá aqui a minha proporção montada. Podia usar perímetro também, mas nesse caso não vai me ajudar em nada. Ô, pessoal, como é que faz conta com 2 igual? Não é para fazer com 2 igual, né? Tu pega um cara que tu sabe tudo com um cara que tu não sabe tudo para fazer a conta. Então, vamos lá. Fica 10 oitavos igual a 8 sobre x. Beleza? Passa o x multiplicando, 8 vai ficar 10x é igual a 8 vezes 8. X é igual a 64 décimos. Simplifica em cima e embaixo por 2, dá 32 quintos. Esse é o teu x, tudo bem? E agora, para descobrir o y, mesma coisa. 10 oitavos, ou podia ter pego esse, porque agora eu sei o x, né? Igual a y sobre 10. Fica 100 é igual a 8y, né? 100 oitavos é o teu y. Divide em cima e embaixo por 4, vai dar 25 meios é o teu y. Tudo bem? Beleza? Primeiro exemplo. Segundo exemplo, então. Ele dá esse triângulo cortado, formando outro triângulo. Então, aqui eu tenho dois triângulos. Eu tenho o BDE e o BAC, tá? Mas ele dá essa informação, ó. A reta que passa pelos pontos AC, uma reta, imagina uma reta aqui, é paralela à reta que passa pelo DE. Então, a gente pode utilizar a seguinte informação. Não sei qual o ângulo que está aqui, não sei qual o ângulo que está aqui, não sei qual o ângulo que está aqui. Dou nomes para eles, tá? Só tem como descobrir? Talvez até tenha. Na real tem, tá? Usando trigonometria no triângulo qualquer lá, a gente consegue verificar que esse cara é um triângulo retângulo, mas não é o caso. Agora, se eu virar, não precisa virar, óbvio, né? Mas como esses caras são paralelos, pelo menos era a intenção, esse cara e esse estão na mesma posição e esse também. Então, aqui eu tenho dois triângulos que são semelhantes, tá? Um que vai de um cabelinho ao 2 ao 3, um cabelinho 2 ao 3, tá? Então, o triângulo grandão é o BCA e o pequeno é o BED. Quer tirar um dentro do outro para ficar mais fácil? Fica tranquilo. Ele quer saber quem é o meu AD,
Ou seja, esse cara aqui, eu vou chamar isso aqui de x, tá? Daqui até aqui. E o meu CE, que é daqui até aqui, que eu vou chamar de y. Não precisa chamar porque já tem nome, né? Mas beleza. Então vamos fazer então do grande para o pequeno. Vou fazer do pequeno para o grande agora, já que a gente sempre fez do grande para o pequeno no único exemplo ali, né? Então vamos lá. Do pequeno para o grande. Então 5 dividido por 5 é o cara que vai do 1 cabelinho ao 3 cabelinho no pequeno. Quem é o que vai do 1 cabelinho ao 3 cabelinho no grande? É tudo isso, que é 5 mais x. Igual. Estou fazendo do pequeno para o grande. Então, do pequeno, 3 sobre. 3 é o cara que vai do 3 ao 2 cabelinho. 3 ao 2 cabelinhos é o 9 meios. Igual. Pequeno, 4 para o grande. 2 cabelinho a 1 cabelinho. 2 cabelinho a 1 cabelinho. Então, 4 mais y. Tá? Beleza? Esse cara, se eu der uma ajeitada nele, fica assim, ó. 3 sobre 1 vezes 2 nonos. Dá 6 nonos. Em cima e embaixo por 3 dá 2 terços. Então, esse cara é 2 terços, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Beleza? Vamos então fazer. Pega um cara que eu sei e um cara que eu não sei. Primeiro, 5 sobre 5 mais x é igual a 2 terços. Passo multiplicando, dá 15 igual a 2, que multiplica 5 mais x. Tá? Vai ficar 15 igual a 10 mais 2x. Passa para cá. Vai ficar 5 é igual a 2x, porque passa diminuindo. Então, 5 meios é o teu x. Tudo bem? Esse pedacinho vale 5 meios, ou 2,5, tá? Depois, para descobrir y, vamos lá. 4 sobre 4 mais y é igual a 2 terços. Passa multiplicando, vai dar 4 vezes 3 é igual a 2, que multiplica 4 mais y. Vai ficar 12 é igual a 8 mais 2y. Passa para cá, diminuindo, fica 12 menos 8 é igual a 2y. Isso vai dar 4, né, pessoal? 4 e o 2 passa dividindo, logo meu y é 2. Fechou? Beleza? Então, eu descobri o meu AD, que é 5 meios, e o meu CE, que eu chamei de y, que é 2. Fechou? É isso então. Beijo do gordo. Uou!